Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui. E hoje a nossa aula vai ser, acho que a aula mais diferente de todas que eu já dei para vocês, porque ela vai ser baseada na nossa análise da prova. Como eu sempre falo, não é correção da prova, porque correção é aquilo que eu faço e faço a devolutiva para vocês em cima do que foi corrigido por mim e escrito por vocês. Logo, a gente vai fazer aqui a análise das respostas certas. Das respostas certas, professor, por quê? Claro, porque existem várias formas de você responder da maneira correta a mesma questão. Existe questão nessa prova que é de caráter pessoal, existe caráter de entendimento, não só decoreba da prova, né? Se vocês repararem, eu estou segurando o celular aqui com a mão, não coloquei ele no tripézinho que eu tenho, porque volta e meia eu vou ficar focando a questão para a gente discutir em cima dela, tá? Isso aqui vai servir como o resumo final do que foi abordado pela gente nesse bimestre que encerrou. E Deus queira que pelo menos a gente possa ir para essa quadra do nosso colégio luterano pelo menos um pouquinho, né? Até o final do ano. Vocês, pelo que eu percebi pelas respostas das provas, vocês tiveram a decência de analisar os vídeos. Isso foi muito bom. Vocês não assistiram só por assistir, vocês foram atrás das respostas mesmo dentro do vídeo. Tanto que tem coisa que alguns de vocês responderam até com as minhas palavras, né? Não era para fazer isso necessariamente. Vocês poderiam ter ouvido e passado com a palavra de vocês mesmos. Não tivemos grandes problemas, né? A não ser com alguns casos isolados em si, mas no geral a prova atingiu o seu objetivo, que era testar vocês, o conhecimento que a gente fez referente a esse terceiro bimestre. E mais do que isso, né? Vocês mostraram que aprenderam e que assistem os vídeos. Isso é muito bom, muito bacana, tá? Lógico, as pessoas que eu percebi que tiveram algum problema mais pontual, eu mandei mensagem particular e tentamos resolver o problema junto. As pessoas que tiveram problema também me procuraram. Lembra, né? Eu tô aqui não para dar problema para vocês, e sim para ajudar vocês a resolver o de vocês, dar as ferramentas para vocês resolverem os problemas. Essa é a função de um professor. E vocês sabem que vocês têm meu número não apenas no horário de aula em si, vocês têm como falar comigo no horário comercial inteiro. Então, durante o horário comercial, meu telefone fica lá. Vocês podem mandar perguntas, vocês podem mandar sugestões, vocês podem mandar elogios, como eu gosto de receber, com a crítica também, mas estou aqui para receber o que vocês enviarem, né? Vamos ao que interessa. A primeira pergunta que eu fiz foi: quais as modalidades que compõem o atletismo? E a qual delas nossos últimos treinos se focaram? Turma, esses últimos 2 meses a gente fez alguns dias exercício outdoor para a gente começar na parte de corrida, né? Vocês já tinham tonificado a musculatura de vocês em casa, resolvemos passar para o segundo estágio, que é a atividade física outdoor. E um dos melhores exercícios outdoor, se não o melhor, eu acho que falar que é o melhor é muito difícil, mas com certeza um dos melhores é o treinamento voltado à corrida. E a corrida em si, né? A corrida como exercício. Como a corrida faz parte, na parte esportiva, ela faz composição do atletismo, resolvi trabalhar alguns conceitos do atletismo com vocês, mas coisa bem en passant, porque isso a gente vai focar quando a gente estiver em aula presencial. Quais as modalidades que compõem o atletismo? Se vocês responderam coisas como arremesso, corrida e salto, você já gabaritou essa questão. Você não precisaria necessariamente entrar arremesso de peso, dardo, disco, martelo. Perguntei quais elas se dividem, não subdividem, tá? Como a gente só focou na corrida, eu nem ia pedir para vocês explicarem as outras, porque a gente não falou delas. Quando a gente falar delas, aí é outros 500, né? Eu sou bonzinho, mas não tanto. Conforme nossas últimas... e se focou na parte de corrida, né?
As nossas aulas se focaram basicamente na mente de corrida. Mesmo a da parte indoor aqui dentro de casa que eu filmei, que vocês fizeram, também vários desses treinos foram voltados para a preparação física de corrida. 2. Conforme nossas últimas aulas, quais são as formas de corrida? Então vocês sabem que vocês não precisavam ter explicado corrida de 100 metros, 100 metros com barreira, 100 metros rasos, obstáculo, aí revezamento. Não. O que eu perguntei, acho que se vocês viram no vídeo, eu dei a classificação quanto à intensidade, né? Então se vocês responderam completa, como eu falei anteriormente, considerado tudo, gabaritado, mas a resposta direta e reta seria corridas de curta duração, né? De curta distância, né? Ou curta duração, e corrida de longa distância ou longa duração. As nossas aulas tiveram um caráter de corrida como prova de atletismo ou treinamento físico? As nossas aulas tiveram um caráter de corrida como treinamento físico. Eu não passei para vocês saída de bloco, eu não passei para vocês como que se desloca numa pista de atletismo. Eu passei para vocês a corrida como treino. E a corrida como treino, ela vai servir não só para a corrida como esporte, mas para qualquer outra atividade física que você faça. Por quê? Porque a gente teve o tempo hábil para isso, a gente fez voltado ao treinamento que a gente faria como sequência, né? Fizemos a parte parada, entre aspas, em casa, vamos fazer parte de aeróbio na rua em si, né? Aí a terceira questão, que é uma das melhores, é uma das mais pontuáveis, qual a diferença entre corrida de curta distância e corrida de longa distância? Qual tem predominância anaeróbia e qual tem predominância aeróbia? A corrida de curta distância, ela consequentemente é de curta duração, ela tem uma intensidade muito mais alta e ela é aquela corrida, geralmente a mais clássica, a corrida de curta distância que a gente tem é 100 metros rasos. É a corrida que você coloca o máximo de intensidade para alcançar o mínimo do tempo, né? Então é alta intensidade, curta duração. Consequentemente, o metabolismo predominante é o anaeróbio. A corrida de longa distância, ela é aquela corrida de longa duração, é aquela corrida que geralmente é a 3.000 metros acima, então tem 3.000, 5.000, 21.000, 42.000, tem ultramaratonas que chegam até, pasmem, mais de 100 quilômetros, né? E essas são de predominância aeróbia, porque elas têm uma intensidade mais baixa e por muito mais tempo. Você é obrigado a recrutar o metabolismo presente no oxigênio, então metabolismo aeróbio. Quais benefícios físicos geram a corrida como exercício? Bom, a gente sabe que força, velocidade, coordenação, ritmo, equilíbrio, agilidade, propriocepção, que é a percepção do seu corpo em relação ao espaço, resistência respiratória, resistência cardiovascular. Aí você pode ter a junção dos dois, que é a resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, por aí vai. Vocês têm um monte de benefícios. Se você respondeu alguns desses, ou todos esses, é claro, a sua resposta foi certa. Esse aqui, algumas pessoas confundiram com o físico, tá? A prática regular de atividade física gera quais benefícios mentais? Prática de atividade física gera, basicamente, alívio de estresse, alívio de tensões, aumento da autoestima. Ela vai te gerar uma sensação de bem-estar absurda por questão de liberação de hormônios, e como serotonina, endorfina, dopamina e por aí vai. São exercícios presentes, né? São exercícios responsáveis pelo bem-estar. Hormônios responsáveis pelo bem-estar. O básico que vocês poderiam ter respondido é alívio de estresse, diminuição de tensão, melhora da autoestima, sensação de bem-estar. Pronto, respondido. Aí vem a sexta questão.
como nossas... Voltou. Vem a sexta questão. Segundo nossas aulas, quais os 3 exercícios que são colocados como os que devem ser mais praticados por vocês em casa? Turma, vocês estão crescendo. Vocês estão sofrendo uma enxurrada de hormônios de crescimento. Tanto crescimento ósseo, muscular, crescimento dos órgãos de vocês, mudanças físicas e fisiológicas, psicológicas, um monte de coisa do gênero. As estruturas físicas de vocês estão crescendo. Vocês colocando determinados tipos de exercício com uma frequência bacana, só vai trazer benefício. Então eu separei, se você for ver, um exercício clássico para membro superior, um para tronco e um para membro inferior. Qual que é o exercício clássico de braço que a gente pode fazer em casa? Flexão de braço. Qual que é o exercício básico que a gente pode fazer de tronco? São os exercícios abdominais e lombares. Quais são os exercícios que a gente pode fazer de perna básico? A gente pode fazer o agachamento. Então, se você respondeu que flexão de braço, abdominal e agachamento são os exercícios mais frequentes, vocês responderam certo. Lógico que não são esses, aí foram em cima de propostas. Aqueles que responderam alguma coisinha errada, em relação a isso que eu falei, uma coisinha diferente, eu também considerei. Lógico, pessoa que respondeu corrida, pessoa que respondeu, exemplo, só treinamento de força, aí eu dei uma descontada, né? A gente tem aqui, descreva 3 exercícios das nossas aulas que vocês mais gostaram de fazer, ou mais gostam de fazer. Quantas séries e quanto tempo repetições? Isso é muito particular, isso é muito pessoal. Teve gente que respondeu várias formas de flexão de braço, teve gente que respondeu tempo de corrida, teve gente que respondeu aqueles exercícios passando pelos cones, teve gente que respondeu tudo que vocês podem imaginar, das bolinhas, da toalha, com peso, sem peso. Foi muito eclética essa resposta. Então, o que vocês deveriam ter feito, e que tudo é considerável, tá? Mas se você respondeu assim, o nome do exercício, a quantidade de séries e a quantidade de repetição, você respondeu certo. Vou dar um exemplo disso aqui, falando de flexão de braço de novo. Flexão de braço, 3 séries, 20 repetições. Ou seja, já tem o exercício, já tem a quantidade de séries e quantas repetições por série. 8. Quem treina corrida de fundo, longa distância, 15 km, por exemplo, precisa treinar explosão, corrida de tiro? Por quê? Turma, é claro que precisa treinar tiro, precisa treinar também corrida de explosão. É lógico que o foco do treinamento dele nem de longe vai ser em cima de explosão, né? Mas da mesma forma que um corredor de curta distância, ele acaba também treinando corrida de longa distância para manutenção da sua resistência aeróbia, o corredor de fundo, ele treina muito tiro também para fazer ultrapassagem, para fazer subida, para fazer os sprints, que são aquele momento que ele tem que tirar o gás no máximo de intensidade. Então ele precisa sim, é claro que ele precisa, tá? Lógico que não é o principal. 9. Se eu quiser trabalhar minha resistência cardiorrespiratória, devo focar, ou seja, exclusivamente fazer meu treino em corrida ou musculação? Se você só puder escolher um, você vai focar a corrida de longa duração. O ideal é sempre você cruzar todos esses métodos de treinamento. Você vai ter o foco principal, que é a corrida, mas você fazer as outras formas de treinamento junto, tá? Então assim, se você focar, puxa, eu não tenho aparelho em casa, não tenho nada, tá lá, corrida, parquinho, vai lá, parque, pista do seu prédio mesmo. Nunca correr em rua sozinho, porque tem o equipamento certo para correr em rua, tem o tipo de roupa certa que reflete a luz dos carros. Ah, mas eu vou correr de dia. Não é bem assim. De dia tem risco de ter muito mais carro, tem risco de assalto, tem um monte de risco. E à noite é o fato de ser noite, né? De ninguém te ver. Então, tem a roupa certa, tem o equipamento certo. Se você for fazer treino de corrida, que você faça em parque, que você esteja com alguém. Faz no seu prédio. Ah, não tem prédio? Faz na esteira da sua casa. Ah, não tem nada como fazer? Então espera para fazer com alguém. Ok? É isso. Acho que foi a aula mais diferente, né? A gente fez
o fechamento depois que o bimestre acabou, mas eu queria dar para vocês a correção da prova. Maravilha? Não houve muitos problemas, então dou parabéns para vocês. Aqueles que tiveram problema já conversei em off, já conversei particular. Que Deus abençoe de coração. Essa semana a gente vai começar a fazer os exercícios mesclando toalha força e toalha flexibilidade. Vão ser uns exercícios nível academia mesmo, tá? Quem gosta de alguma coisa mais intensa vai adorar. E não vejo a hora de encontrar vocês de novo. Isso é uma coisa mais está pesando. Tanto vocês sabem, quando encontro um aluno no mercado, alguma coisa assim, nossa, eu pareço criança junto. E vocês fazem falta, viu? Agradeço de coração por tudo. Obrigado pelo feedback que vocês estão dando. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus.